Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar, essa é a segunda mensagem da série Viva Bem, a sabedoria divina para o novo normal. E nós vamos falar sobre o controle da ira. Essa mensagem, esse tema foi escolhido porque, de forma geral, nós, como humanidade, não só na nossa casa, não só você, mas nós, humanos, estamos experimentando uma sensibilidade muito maior por causa da pandemia. Nós temos um índice muito grande de divórcios acontecendo. É claro que existe também as pessoas que acabam reatando e acabam se encontrando nesse tempo de pandemia, porque existe um estresse muito grande, existe lutas aparecendo, mas nós temos um índice grande de pessoas que perderam o controle, falaram mais do que devia, talvez agiram de forma agressiva, violenta, e isso para nós cristãos precisa ser visto. Nós não podemos deixar isso passar, já que existe uma instrução muito grande, um conteúdo bastante significativo com relação ao comportamento que nós devemos ter, a forma como nós devemos agir. E quando nós acabamos cedendo, perdendo o controle, nós acabamos fazendo coisas das quais nós mais tarde nos arrependemos. Então, para viver bem nesse novo normal, e como eu disse, não é que ele vai chegar, ele já chegou, inclusive ele fez aniversário já, mais de um ano, nós precisamos entender que talvez sempre foi assim, mas agora nós temos algumas pitadas de sabor para que isso fique ainda mais intenso. Nós vivemos tempos em que as pessoas perdem com facilidade o equilíbrio, as pessoas estão muito mais sensíveis, você poderia até dizer que algumas estão melindrosas, mas isso vai causar mais briga do que resolver. Então, vamos manter aqui a perspectiva de que é justo, de que é real esse momento que nós estamos passando de dor, de aflição, e isso gera de fato sensibilidade em nós. Só que não são poucas pessoas que estão sensíveis, nós podemos dizer que todos nós estamos. E quando nós nos sentimos acuados, injustiçados, quando nós achamos que alguém está nos atacando, nós temos a tendência de reagir a essas pessoas, essas coisas, retrucando, procurando ser mais forte, mais poderoso, falar mais alto, bater na mesa mais forte do que aquela outra pessoa. Então, como eu disse, nós somos cristãos e nós precisamos aprender e desenvolver comportamentos, habilidades, eu chamaria aqui de repertório, para que a gente lide com essas situações sem perder o controle. Você primeiro precisa saber que é uma grande oportunidade que Deus nos dá, essa que nós estamos vivendo nos nossos dias, porque é a chance de nós mostrarmos que de fato quem é controlado pelo Espírito Santo tem características diferentes. Eu quero começar essa reflexão então a partir de Provérbios 15, verso 18, e eu vou citando aqui vários textos nessa série de mensagens, porque, como você sabe, o livro de Provérbios ele vai pontuando, ele vai gotejando, vou chamar assim, a sabedoria em vários aspectos, e é o nosso objetivo que a maior parte desse conhecimento, é claro que talvez todo ele é muita coisa para o tempo que nós temos de reflexão, mas olhar para esse livro e extrair aqui o máximo de sabedoria divina para a nossa vida. Então, Provérbios 15, 18 diz: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Quando nós lemos esse texto, irmãos, nós podemos pensar que Salomão entendia que existe dois tipos de pessoa: aquele que joga lenha na fogueira e aquele que joga água. A pergunta é qual deles nós somos? Ou será que é possível ser apenas um deles, Será que nós não somos, em alguns momentos, aquele que suscita as contendas e, em outros momentos, aquele que apazigua? A verdade é que nós somos os dois,
mas à medida que nós nos tornamos crentes e vamos aprendendo da maturidade de Jesus Cristo, nós precisamos cada vez mais ser o segundo grupo, aquele que apazigua, aquele que traz a paz, aquele que faz com que as partes se resolvam, né? Não aquele que vai jogar a lenha na fogueira. A gente precisa também entender que a ira, ela é uma função nossa, uma função dada por Deus, que ela é, de certa forma, um poder que nós temos, porque diante da injustiça, como eu disse, da violência, de algo que nos cause esse senso de que as coisas deveriam ser diferentes, que tem alguém abusando do outro, nós somos tomados pela ira e nós, de certa forma, agimos, né, para que a justiça seja restabelecida. Então, quando nós vemos pessoas, animais, talvez até o nosso próprio mundo sendo atacado, nós temos a tendência de agir com essa expressão de ira para aplacar aquilo que está sendo feito de mal. Quando alguém vai contra os princípios de Deus, os nossos valores, nós também temos a tendência de agir assim, né, de levantar a nossa força para aplacar essa coisa que vem de maldade, enfim. Então, a ira, ela pode ser justa, ela pode ser correta, mas ela também pode ser desonesta, ela também pode trazer injustiça. Quando nós lemos o Salmo 4 e Efésios 4, 26, nós ficamos sabendo que não é proibido ter ira. A Bíblia diz, irai-vos, ou seja, é uma característica de vocês. Mas ela diz, não pequeis. Então, por isso que nós estamos falando sobre controlar a ira. Não tem como você desativar a ira em você, não tem como você remover a ira de você, mas você pode e deve controlar a sua ira. Para isso, nós vamos ler, né, e nós vamos estudar aqui alguns desses textos de Provérbios, começando por esse, onde Salomão diz que nós temos dois grupos de pessoas. Bom, então se nós temos dois grupos, vamos pensar aqui primeiro sobre o primeiro grupo. O primeiro grupo é o grupo que se descontrola, e em se descontrolar revela aquilo que Provérbios chama de insensatez. Veja comigo aí Provérbios 12, verso 16, aonde nós lemos o seguinte: a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que esse texto está dizendo é que no menor sinal de provocação, o insensato derrama a sua ira, esbraveja, fala mais do que deve, dá o tapa na mesa, faz bico, né? Ou seja, perde o controle. Em Provérbios capítulo 14, versos 15 e 16, nós temos o seguinte: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. 17. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Eu falei 15 e 16, mas era até o 17, e nós temos aqui duas coisas, né? No 16, nós ficamos sabendo que o sábio é aquele que vai fazer o esforço para que o mal seja desviado, enquanto que aquele que age de forma violenta, ele acaba procurando esse tipo de coisa, né? Então, no 17 especialmente, diz que aquele que é pronto, né? Aquele que está sempre pronto para ficar bravo, ele faz loucuras. E ele acaba fazendo coisas que promovem a ira contra ele. Ainda dois versos que eu quero destacar nesse sentido, é lá no capítulo 29, no versículo 11, nós temos o seguinte: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. E no 29 ainda, verso 22, nós temos: o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Bom, irmãos, como eu disse, então, são dois grupos, né? Dois tipos de pessoa. E eu estou começando aqui pelo grupo dos insensatos. Esse é o grupo de pessoas que vai,
ao menor sinal de provocação, colocar toda a sua raiva, toda a sua ira, toda a sua violência para fora. A gente precisa entender que a pessoa chamada de insensata, na Bíblia, especialmente em Provérbios, é uma pessoa que é classificada como alguém que é inimiga do conhecimento, inimiga da sabedoria, alguém que despreza a sabedoria. Então, esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que, quando se sente ameaçado, faz de tudo para defender a si mesmo. É meio animal, né, esse instinto. Né? Igual o animal, quando ele fica ali bravo para que você não entre no território dele, existe algumas pessoas que dão vazão a esse sentimento, né? A esse tipo de atitude. E isso faz com que essas pessoas procurem defender a si mesmas, e quando elas fazem isso, elas muitas vezes passam a atacar as outras, né? A defesa dessas pessoas não é um bom argumento, uma mudança de conduta, mas sim atacar as outras pessoas. E não só atacar, como um ataque que eu chamo aqui de generalizado. A pessoa não ataca simplesmente aquilo que foi dito, ou ela não responde apenas aquilo que foi dito. Ela passa a generalizar, a expandir a sua ira, e ela começa a falar mal da pessoa, da família da pessoa, e isso, em vez de promover o controle, promove o descontrole. Então, todos esses versos que nós lemos, eles mostram uma mesma coisa. A pessoa que é insensata, ela, em vez de amortecer a ira, de ser uma forma de conter a situação para que aquilo se normalize, ela vai lá e explode a bexiga, né? Ela vai lá e coloca lenha na fogueira para que a coisa expanda, né? E mais do que isso, ela ainda alimenta a sua ira, porque ela vai, através das suas atitudes, reforçando ou exaltando, enaltecendo aquilo que é de ruim, né? Então, quando você conversa com alguém que tem essa característica depois que ela discutiu com o outro, ela vem e começa a te falar: você viu a cara de deboche que ele tinha? Você viu a palavra que ele usou contra mim? Você viu que falta de respeito? E a pessoa, ela vai cultivando, ela vai alimentando aquilo que é não para apaziguar, né? Mas para piorar. E às vezes esse tipo de gente, de pessoas, e talvez a gente muitas vezes se enquadre, né, nessas pessoas, a gente precisa se arrepender, nós ainda passamos a falar para quem está nos ouvindo, né? Inclusive a pessoa que eu briguei falou mal de você, viu? Falou mal. E aí é uma forma de tentar aliar, né? Tentar conseguir aliados ali para que a luta dela ganhe mais força. Então, irmãos, nós precisamos pensar que nesse novo normal, nesse tempo de pandemia, muitas vezes a nossa ira, ela vai revelar o nosso descontrole, e revelando o nosso descontrole, ela revela a nossa insensatez. Talvez nós ainda desprezemos a palavra, as recomendações que ela nos dá, e isso nos leva a agir de uma forma que é oposta à vontade de Deus para a nossa vida. Uma segunda coisa que a gente precisa pensar é nas consequências da ira, né? Depois eu vou falar sobre o outro grupo, mas aqui eu quero falar sobre as consequências da ira. Eu quero ler para você então, lá no capítulo 21, alguns versos. Eu acho muito interessante como Salomão coloca esses versos. Ele diz assim no Provérbios 21, 9: melhor é morar no canto do eirado do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa. Verso 19: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. No capítulo 27, 3, nós temos mais uma informação do que é isso. 27:3 ele diz: pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Vou perguntar para você aqui, responda aí no seu coração com sinceridade. Você já conviveu ou convive com alguém que é negativo em tudo? Que tudo está mal? Que tudo é um problema? Que até as coisas boas conseguem ser transformadas em coisas que
que a pessoa consegue encontrar algo ruim, né? Então, se está quente, se está um sol bonito, é porque o sol queima muito a pele. Se está nublado, é porque não saiu o sol. Se está frio, é porque está frio. Se está quente, é porque está quente. Enfim, a pessoa sempre vai arrumar um problema. É terrível. É isso que esse último texto do capítulo 27 está dizendo. A pedra é pesada, mas pesado mesmo é conviver com alguém que é irado, que é bravo, que está sempre se contorcendo, sempre expondo essa condição, né, de amargura. E quando a gente fala sobre as consequências que a ira tem, e é claro que a gente está falando sobre as consequências ruins aqui, a primeira delas é que o relacionamento com uma pessoa dessa, ele se torna quase impossível. É quase que impossível a gente conseguir ter prazer de estar com alguém que vive nessa condição. E eu quero pensar aqui, irmãos, que nós também podemos ser essas pessoas. E como que nós, sendo crentes, podemos ter esse tipo de atitude? Né? Nós falamos sobre Deus ser o nosso sustentador, o cuidador das nossas vidas, mas na prática a gente vive atormentando os outros. A figura da mulher rixosa, né? É uma figura até emblemática. Imagina, é melhor você morar no telhado da sua casa, no meio do deserto, do que ficar junto, né? Então isso é impossível de ser uma forma de promover a Deus, de promover a comunhão com Deus, né? Uma outra coisa que isso gera é a violência. Quando a gente fica com pessoas assim, ou quando nós somos essas pessoas, a gente se torna tão explosivo que ao mínimo sinal, a menor situação, talvez aquela que poderia ser resolvida de uma forma muito simples, ela acaba virando um problema grande. E aí nós falamos mais do que devemos, nós acusamos as pessoas talvez de coisas que são injustas, né? E é preciso então pensar que a consequência da ira é a violência, não é a pacificação. E o nosso papel é irar, mas não pecar. Então, talvez a gente tenha até que trazer uma repreensão para quem é assim. Mas ao trazer essa repreensão, a gente tem que procurar a pacificação e não promoção de mais problemas, de mais dificuldade. Uma outra coisa que é a consequência da ira é a amargura, né? Então, essas pessoas elas ficam ressentidas de tudo e todos. E talvez você tenha aí a sua amargura, você tenha essa situação, né, na sua vida e você precisa pensar o porquê que ela ainda está aí. E uma coisa que parece não fazer parte desse tema, mas ele aparece com frequência quando nós aconselhamos pessoas, é que uma consequência da ira, desse mal-estar, é o perfeccionismo. Então a pessoa, ela olha tanto para os outros com raiva, que ela passa a olhar para si mesmo com raiva. E o perfeccionista é alguém que nada está bom, nada atinge o objetivo esperado, podia ser melhor, né? E aí não é só um perfeccionismo com os outros, esse perfeccionismo passa a ser da pessoa. E isso é um peso quase que impossível de carregar, por isso que as pessoas acabam adoecendo, né? Pessoas que estão com essa característica, elas acabam literalmente adoecendo, porque não dá para aguentar a pressão, né? Não dá para viver com isso, seguir com a vida desse jeito e ficar saudável, né? Mas, como eu disse lá no início, nós temos dois grupos de pessoas, aqueles que estão promovendo a ira e que vão ter essas consequências, e nós temos o outro grupo. Então, para a gente caminhar para o final aqui da nossa reflexão, a gente precisa entender que o controle da ira revela a sabedoria. E no revelar a sabedoria, revela que nós estamos próximos de Deus, que nós estamos buscando fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Acompanha comigo aí, capítulo 14 de Provérbios, especialmente o verso 29, nós lemos o seguinte: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Lembra que a palavra que é usada no capítulo
15 é o iracundo e o longânimo, né? Agora, olha o versículo, capítulo 19, verso 11. 19:11. A descrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. E também no 29:8. Nós temos aqui já um modelo bem definido que difere o homem iracundo do outro. Capítulo 29, verso 8, lê o seguinte: Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. E nós lemos ainda na primeira parte, quando a gente falava sobre as pessoas descontroladas, várias vezes também textos que mostram essa diferença, fazendo a diferença entre aquele que é sábio daquele que é irado. Então, o que nós podemos fazer de prático para que a gente tenha esse controle da ira? Primeira coisa, só para reforçar, entender que a ira é um sentimento natural, esperado que nós tenhamos. Se você não tem, você talvez esteja doente, talvez você esteja deprimido, e a depressão, nesse sentido, ela acaba tirando essa força para fazer as coisas. A ira, quando positiva, ela promove a justiça, o bem, o reino de Deus, enfim, muitas coisas. A ira contra a perdição leva a gente a evangelizar as pessoas e levá-las ao conhecimento de Jesus Cristo, certo? Mas a gente precisa entender, então, em primeiro lugar, que ela é algo que nós temos. Mas, quando nós somos levados a ficar irados e essa ira nos leva a querer falar demais, a brigar, a impor a nossa vontade, nós precisamos tentar entender o motivo disso, né? E como nós somos crentes, eu espero que isso aconteça também em você, a gente, na primeira ocasião que a gente fica irado, né, que acontece isso, a gente não explode. A gente às vezes leva um tempinho para explodir, né? Segunda, terceira vez. A grande questão é que na pandemia nós estamos convivendo com as pessoas de uma forma muito próxima. É longe, mas é próximo, né? E nós estamos próximos exatamente de pessoas que nós estamos acostumados a brigar e não ter consequências, que são os nossos parentes, né? Então, para os nossos parentes a gente fala coisa que não fala para os outros, a gente é mais exigente, né? E aí nós precisamos, então, num primeiro lugar, entender o motivo do porquê que nós estamos agindo daquele jeito. Por que nós estamos pegando no pé, brigando, falando mais do que a gente deve naquela ocasião. No momento que a gente faz essa busca pelo entendimento, né, o porquê, e nós encontramos o motivo, nós podemos chegar à conclusão de, por exemplo, que nós achamos que a pessoa está faltando com respeito com a gente, ou então que a gente podia ter mais ajuda, né? Enfim, encontrar o motivo. Depois que a gente encontra esse motivo, a gente tem que expressar essa ira de uma forma que ela seja construtiva, né? O texto lá de Efésios, capítulo 4, ele vai dizer que a gente não deve deixar a ira, o sol se pôr sobre a ira, ou seja, ela precisa ser resolvida. Se ela não for resolvida, ela não vai sumir, ela vai ficando acumulada até a hora que a gente explode, né? Então, expressar de uma maneira correta é uma forma de conseguir promover até mesmo a conciliação, né? A gente usa, né, de expressar esse motivo, falando para a pessoa do fato, não colocando em cima dela aquilo que é como se a gente estivesse acusando, né? Porque quando a gente vai resolver uma coisa, a pessoa já fica na defensiva. Então a gente precisa entender isso e precisa dizer, olha, eu estou falando sobre uma situação X, a situação é, eu pedi para você fazer tal coisa e você não fez. Você disse que ia fazer, mas não fez. Então, em vez da gente chegar para a pessoa e falar assim, você é preguiçosa porque você nunca faz nada, a gente pode apontar para a pessoa aquilo que é o local, né? Aquilo que aconteceu, o evento. Porque assim é possível discutir a respeito desse evento, né? E crescer, em vez da gente criar um problema. Tá bom? Então,
expressar do modo correto, né, a ira faz com que a gente resolva isso no nosso coração, resolva isso na vida da nossa família, da nossa comunidade e não promova mais problema, né? Porque no momento em que a gente traz isso de uma forma que é negociado, que é combinado, eu não estou dizendo que você vai sempre ter a coisa do jeito que você quer, tá? Talvez você também precise fazer concessões. E aí é uma questão do relacionamento. Relacionamento implica em fazer concessões e abrir mão de algumas coisas para obter outras, né? E nesse momento que nós estamos procurando viver bem, pela sabedoria divina, nós precisamos entender que talvez abrir mão de determinadas coisas possa, né, ser para nós libertador, edificador, né? Uma forma da gente mudar também determinadas coisas na nossa vida. E como eu já fiz referência aqui, a gente não pode deixar de resolver a ira. Então, o aspecto de não deixar o sol se pôr, tem gente que entende literalmente. Eu acho que a gente pode entender isso de uma forma que é tratar com seriedade, entender que tem coisa que talvez não vai ser resolvida por completo numa noite, mas ter a disposição de resolver as coisas já vai nos adiantar muito na vida, já vai fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida muito maior do que é de costume, certo? Então, irmãos, controlar a ira é uma capacidade que a gente vai ter que desenvolver para viver bem daqui para frente. Cada vez mais as pessoas vão ser sensíveis, cada vez mais alguns temas serão sensíveis, e aquela ideia de que porque eu fui criado à base da pancada, eu posso continuar fazendo isso, não é viável, né? Não promove o reino de Deus, não promove a justiça de Deus. Então a gente precisa olhar para isso, pensar sobre isso, avaliar, fazer de repente uma lista daquilo que nos incomoda, procurar recursos, desenvolver ferramentas, né? Desenvolver virtudes na nossa vida que nos ajudem a não ceder, a não ser tão reativos assim, né? A pessoa provoca e a gente entra na briga. Então, que você pense sobre isso, leia Provérbios, anote aí as suas reflexões sobre essa questão e continue orando, porque esse é um caminho para o nosso crescimento espiritual. A gente precisa sempre manter diante de Deus aquilo que é uma dificuldade para nós. Que Deus abençoe você e que essa palavra possa edificar o teu coração. Até a próxima.